O método DPSS chegou. Ele é fruto da minha experiência nas vendas com mais de 20 anos, a gerir milhões de euros em vendas e ajudando a centenas de vendedores a alcançar resultados extraordinários. Imagine só, desvendar a mente dos seus clientes com as mesmas técnicas de DISC e PNL que me permitiram alcançar os objetivos de uma forma consistente, guiá-los por uma jornada de compra irresistível com Structured Selling, a metodologia que transformou a carreira de muitos vendedores que eu treinei. Criar conexões genuínas que geram confiança e resultados incríveis. Superar objeções com facilidade e naturalidade, fechando mais vendas e melhorando a relação com os seus clientes. Para mais informações, clique no link que está neste podcast. Parar para Vender é um espaço onde recebemos convidados de várias áreas, analisamos vários temas com o objetivo de estabelecermos um plano de ação. Se por um lado temos vendedores que defendem a típica expressão mais vale feito que perfeito, por outro lado há profissionais que recolhem e analisam bastantes dados antes de tomarem uma decisão. Proponho que reserve 1 hora para pensar sobre a nossa atividade, métodos de prospecção, identificação de necessidades, fecho, acompanhamento de clientes e estabelecimento de parcerias. Contamos convosco. Attention, Parar para Vender fans. Near Business School in Barcelona is where neuroscience meets business. Get top education with their MBA, Masters and Bachelor programs available online and in person. Save 5% with promo code Parar para Vender 5. Visit their website and level up your business expertise. Para Vender é um espaço onde recebemos convidados de várias áreas, analisamos vários temas com o objetivo de estabelecermos um plano de ação. Se por um lado temos vendedores que defendem a típica expressão mais vale feito que perfeito, por outro lado há profissionais que recolhem e analisam bastantes dados antes de tomarem uma decisão. Proponho que reserve 1 hora para pensar sobre a nossa atividade, métodos de prospecção, identificação de necessidades, fecho, acompanhamento de clientes e estabelecimento de parcerias. Contamos convosco. Parar para Vender é um espaço onde recebemos convidados de várias áreas. Boa tarde, bem-vindos a mais um episódio do Parar para Vender. Este é o 42º episódio e trouxe-vos Fernando Silva, um conceituado formador de vendas com uma vasta experiência, 38 anos de experiência, muito vocacionados para o setor automóvel e o setor óptico. Muito boa tarde, Fernando Silva. Boa tarde. Boa tarde, Eduardo. Olha, eu quero lhe agradecer
alguém com a sua experiência, o seu capital da experiência que já tem, aceitar ter vindo aqui a este pequeno espaço, que ainda é um embrião, que ainda está a nascer, que é o Parar para Vender, Fernando. Muito obrigado por isso. Muito bem, obrigado eu por estar aqui. Olha, Fernando, então, nós quando começamos a conversar sobre aquilo que seria a nossa conversa, o tópico da nossa conversa, veio aqui este tema muito importante, interessante, que é chefe de vendas, líder de pessoas. E eu achei este tema efetivamente pertinente, foi o Fernando que o propôs, e eu achei-o pertinente porque muitas vezes aquilo que é o dia a dia, digamos que muitas vezes acabamos por ter exatamente isso, que são chefes de vendas. Malta é extremamente focada naquilo que são os números, os objetivos. Não é que nós nos tenhamos que desligar disso, mas muitas vezes, mais do que muitas vezes, eu diria que na grande maioria das vezes, as vendas ou os números são mais fáceis de alcançarmos quando colocamos em pé de igualdade as pessoas. Então, Fernando, diga-me lá. Olha, Eduardo, eu já obrigado a si e às pessoas que estão aqui a partilhar desta reflexão. Eu ainda ouvi no início o Eduardo dizer 38 anos de experiência. E eu já não me lembrava que tinha 38 anos de experiência. Mas, quando eu vi 38 anos de experiência, é muito comum nos nossos espaços de reflexão, não é? Ouvir os formandos, os participantes, dizer: eu tenho 7 anos de experiência, eu tenho 8 anos de experiência. Olha, desculpe lá, mas muitos, felizmente, concordando, procurando levar, e outros procurando criar resistências. Eu, quando ouvi 38 anos de experiência, lembrei-me da frase que às vezes costumo partilhar com os formandos, que é 7 anos de experiência ou 1 ano de experiência que se repetiu exatamente igual durante 7 anos. Ou seja, o que é esta coisa da experiência, não é? Esta coisa da experiência é a vivência de todos os dias, sendo que nos atrai a grande vontade, ou nos anima, não é? Nos entusiasma a grande vontade de que o dia da manhã possa ser ligeiramente diferente, para melhor do que o dia de hoje. O ato de viver uma experiência é o ato de libertação constante em função do dia anterior. E, infelizmente, muitas das vezes, e eu também já passei por isso, parece que desejamos ter aqui um ato heroico. Não. Eu acho mesmo que a minha grande experiência é o ter confrontado com situações de que eu estou muito mais próximo do insucesso do que do sucesso. Claro que felizmente que existe muitos sucessos e a gente avança, mas ter levado tanta paulada, tanto insucesso, ela traz. A grande obrigação é esta, eu vou partilhar a tal frase que o Eduardo comigo encontramos. Está a partilhar, Eduardo? Olha, não está. Não, falta-me clicar aqui no isto. Agora sim. Agora sim. 1, 2, 3. Ok. Agora sim. Olha, Fernando, eu ainda. Está a chegar aqui, exatamente. Cá está, exatamente. Está a chegar. Já está. Está a chegar aqui. Eu agora vou pôr em modo de apresentação. Penso que está a chegar aí, é? Está aqui, está perfeito. Pronto. É que já agora para as pessoas ou para os colegas que estão aqui, eu estou em Sintra. Sintra cidade, aqui perto de Lisboa, e tenho aqui por cima o Castelo dos Mouros e o Palácio da Pena. Portanto, e de Sintra aí tenho que atravessar a serra e às vezes isto fica um bocadinho lento. Não é? Olha, Eduardo, chefe de vendas, já está a ver, não é? Perfeitamente. Chefe de vendas, esta é uma interrogação permanente. Acho que está aqui um colega meu e que utilizamos muitas das vezes esta expressão quando falamos com o chefe de vendas. Chefe de vendas, chefe de pessoas que vendem ou líder de um conjunto de pessoas que também se realizam pelas vendas que fazem. Evidentemente que a gente não vai
descrever um contexto profissional com esta última frase. Continuamos a utilizar o chefe de vendas. Hoje em dia o chefe de vendas, felizmente, que não é, já não desempenha a função que desempenhava há 40, 50 anos. Ele era quase, por vezes, um capataz ou assim. Não, hoje eles são quase todos líderes, felizmente, líder de um conjunto de pessoas que também se realizam pelas vendas. E aquilo que ocorre ao longo dos anos 80, 90, eu com 38 anos de prática e com 68 de idade, obviamente que eu vivi estes períodos todos, alguns com angústia, outros com muita paixão, pelo facto de sentirmos que a partir dos anos 90 o conceito de liderança, o conceito de coach, o conceito, independentemente de muita poluição que também existiu, mas eu sinto que esta dimensão de vendas já não era suficiente, era a dimensão de vendas e liderança. O termo, que aparece muitas das vezes em inglês, Sales and Leadership Model. Portanto, começa a existir a preocupação e eu sinto-me felizar disso. A minha formação é de psicologia, portanto andei na clínica e chego a áreas empresariais aqui. Então, olha, trouxe de uma forma enfim, reduzida, procurando partilhar aqui 1, 2, 3, 4 questões. Qual o papel do chefe de vendas enquanto líder de equipa? Portanto, o papel do chefe de vendas enquanto líder da equipa. Como compatibilizar o progresso progressivo das vendas e a realização pessoal? Felizmente, isto é encantador ver, não é de estar há 30 anos atrás, em que às vezes o chefe de vendas, desculpa lá, discutia, mandava vir, disputava, ainda há casos desses, mas a respeitabilidade e o assumir da responsabilidade do vendedor enquanto pessoa é gratificante assistir a isto. O outro é como rentabilizar o ciclo global. Obviamente que este é um tema fortíssimo na nossa vida. Qual a importância das rotinas, das celebrações, das reuniões entre o chefe de vendas e a sua equipa? Não pode ser só o telemóvel, o WhatsApp, enfim, o e-mail que resolve as questões. Os verdadeiros chefes de vendas, enquanto líderes, assumem isto com muito carinho, muita responsabilidade. Como criar e manter programas de formação contínua? Estamos em 2024, não estamos há 20 anos atrás, 25. Nós estamos no meio digital, nós estamos no meio das academias digitais. Numa das conversas que eu estava a ter com o Eduardo, perguntava-lhe inclusive, olha Eduardo, faz ideia quantos delegados de informação médica existia há 25 anos? O Eduardo, não dando a resposta, porque eu também não sei, disse, ei Fernando, há 25 anos era muitíssimo mais que hoje. Porquê que os delegados de informação médica hoje são em número inferior? Porquê? Exatamente por isto. Nós estamos em 2024, onde a informação chega rapidamente a todos. A informação está lá. Organizá-la, isso é um papel também de todos nós. Ora, conhecemos esta frase há 300 anos, não é? If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. Isto não é uma simples frase de verbalização para ficar bem no PowerPoint. O grande desafio disto é if you want to go far, go together. Se queres ir longe, eu afirmo, não há outra alternativa. É mesmo em conjunto, é mesmo em grupo. Por vezes ainda achamos que somos os heróis, o vendedor disputa com o outro, um chefe de vendas mais distraído disputa com a sua própria equipa, mas não tem condição. Isso aí são arrojos, vontades que rapidamente se terminam no tempo. Isto tem que haver muita serenidade, responsabilidade, resiliência, persistência, muito estudo. If you want to go far, go together. Então, o nosso modelo, aparentemente este parece uma coisa muito complexa, é a grande responsabilidade, como nós temos chamado, é Sales and Leadership, ou seja, é o modelo da liderança, onde lá dentro estará também o modelo de vendas, que é o que vamos hoje só falar deste bocadinho aqui dentro. Mas é o modelo da liderança. O modelo da liderança, aqui estão 13 grandes variáveis. Sem dúvida que os princípios e valores, que muitas das vezes aparecem nas empresas como uma coisa feita pela qualidade, ela tem muito mais valor que isso. É preciso verbalizar os princípios da honestidade, o princípio da transparência, e isto tem que estar na linguagem de todos os dias, porque é isto que faz, utilizando aqui este bonequinho, vê-se o rato, Eduardo. Perfeitamente, vê-se perfeitamente. Ao olhar para isto, nós vemos aqui um telhado que está, não tanto para abrigar, mas para proteger toda a estrutura que lá está. É que evidentemente que as pessoas são o principal.
desculpe, o meu desabafo, e já o escrevi mais que uma vez, às vezes diz o cliente em primeiro lugar. Enfim, a gente percebe que isso faz sentido, mas não é propriamente o cliente em primeiro lugar. O cliente, as pessoas estão em primeiro lugar. Se eu tratar bem as pessoas, se eu tratar, enfim, um bocadinho pai, avô, mas se as pessoas se sentirem realizadas e bem tratadas, elas vão tratar bem os clientes. Portanto, o princípio é tratar bem as pessoas. Não se pode é dizer a uma pessoa, oh, sei lá, o cliente é o mais importante, se não percebeu isto é ridículo, isto é desabafar. Portanto, aqui os dois princípios que estão aqui é a liderança, os princípios e as pessoas. E depois vem todo este modelo longo, 3, está aqui, é este que vamos falar agora um bocadinho, sobre o sales model. Depois vem um outro que são os agentes, é o marketing, a qualidade. As pessoas não nas nossas organizações, o marketing, a qualidade, o não sei o quê, às vezes funciona como se fosse uma quinta. Não, eles existem para estar por detrás das pessoas da linha da frente. Olha que no caso dos automóveis, que trabalho muito, no caso são os nossos meninos, enfim, vendedores e os nossos parceiros, os chamados recepcionistas. Eles é que dão a cara aos clientes. Então, por trás deles, os outros ajudam tudo. 4, 5 indicadores, muito importante, autorregulação. Depois, 6, 7 à esquerda, 8, 9 à direita, meramente por uma questão de rumo. 6 e 7 é o orçamento, a empresa vive com orçamento, sem dúvida. Claro. O 7 é o plano de ação global, plano de ação individual, é como é que cada uma destas pessoas assume o seu compromisso de caminhada, compromisso que é a designação que estamos cá, que é este Czinho que aparece aqui em cima. À direita, o grande papel do chefe de vendas, que é o reporting e o coaching. Como é que ele tem mecanismos de Excel, de plataformas mais evoluídas, de forma a ele manter constantemente online ao minuto, poder manter o reporting da sua atividade e poder fazer formação, coaching e tal. Então temos 8, 9, temos o 10 e o 11. O 10 e o 11, desculpa, são dois pilares que suportam esta estrutura toda. No 10 e o 11, desculpa, esta minha tosse agora entupi, que é as rotinas, nós chamamos aqui momentos Grow Pro, momentos de crescimento, vulgarmente as reuniões, e vamos falar um bocadinho sobre isto, e do lado direito que está aqui é o enquadramento onde isto se faz, vulgarmente os espaços físicos, os espaços do Zoom, portanto, como organizar através do canal e fazer o quê? Depois temos, obviamente, 10, 11, 12, o elemento principal, que é o senhor cliente. O senhor cliente, que é a sapata de toda esta estrutura, se ele foge, isto vai ruir tudo, isto existe porque ele está lá a aceder. 12, 13 é as plataformas hoje em dia de CRM que já tocam um bocadinho entre o CRM e a gestão da liderança e que nós lhe chamamos, temos uma também, o nosso GAPS, que é a plataforma. Então, vamos um bocadinho aqui a estes dois. Pois, fazendo uma brincadeira que eu com o Eduardo já o fiz, não é? Mais que uma vez. Olha, tomando dois mercados, embora também estamos noutros mercados, mas onde estamos o nosso core, ele é fundamentalmente o mercado automóvel e óptica, onde ele é eminentemente, somos especialistas no mercado automóvel. A pergunta é, quanto tempo demora a vender um automóvel, ou aquela que eu fiz ao Eduardo, quanto tempo demora a vender uns óculos? Quando nós dizemos aos nossos moços e moças que estão na formação quanto tempo demora a vender um automóvel, a resposta por vezes surge pronta. Quanto tempo demora? Isso é 20 minutos, 1 hora, um dia. Se o cliente não estiver preparado, pode levar um bocadinho mais. Essa é uma resposta. Quanto tempo demora a vender uns óculos? 15, 20 minutos. O cliente, e depois há sempre um que conta um ato heroico, e ainda a semana passada vendi uns em 5 minutos. Bom, isto não é propriamente verdade. Este autor, que o Eduardo também conhece muito bem, este senhor Daniel Kahneman é um psicólogo, que ganhou o Prémio Nobel em 1992. Ganhou o Prémio Nobel da Economia. Ele não ganhou o Prémio Nobel da Psicologia, ganhou o Prémio Nobel da Economia. Através este publica 10 anos depois, Pensar depressa, pensar devagar.
O Eduardo já assistia às neuropsicologias, aos PNLs, para o qual é um especialista, e esta matéria vem lá pelo meio. Quando a gente diz quanto tempo demora a vender um automóvel, vamos posicionar daqui, e o vendedor diz, tanto pode ser um dia como dois, que se o cliente não estiver preparado pode levar muito mais. Quando fazemos a segunda pergunta, Daniel, só uma coisa. Em que não, ano é que disse, Fernando, peço desculpa. sim, Fernando, em que ano é que disse que o Daniel Kahneman tinha ganho o Prémio Nobel da Economia? o Eduardo disse agora, eu acho que ele ganhou o prémio em 92, 1992. Olha, fui aqui ao nosso amigo do Google e ele disse-me que foi passado 10 anos, 2002. Ganhou é quando ele escreve este livro, Eh, Pensar Depressa, Pensar Devagar. ok, aqui Não, me tem razão, aparece tem razão. no Google Tem que ele razão. ganhou-a em Oh, 2002. Eduardo, tem razão, tem razão, tem razão. A década de 90 foi rica na chamada inteligência emocional. E na década. Exatamente. E eu agora estava a confundir isto. Mas aqui o importante, independente da data, Claro. é este Daniel Kahneman, que era um psicólogo e que escreve Pensar Depressa, Pensar Devagar. O pensar depressa Uhum. é quanto tempo demora a vender um automóvel. Quanto tempo, uma meia hora, uma hora. Se o cliente não estiver preparado, pode levar muito mais. Pensar devagar é, por exemplo, para que é que interessa, porque é que é importante a entrega daquela viatura, a entrega dos óculos. Agora vamos falar praticamente só como exemplo do automóvel para ser mais fácil. Vamos a A isso. entrega da viatura. E um vendedor que tem 2, 3, 6 meses, 8 meses, não é preciso ter muitos anos, já percebeu a importância da entrega e diz isto com muita convicção. Ao Fernando, a epá, a gente na entrega é que vai começar a verdadeira relação entre nós. É a partir daqui que eu quero que ele um dia me volte a comprar. Este senhor, esta senhora, está no verdadeiro caminho. Pensar Uhum. devagar. A entrega é o primeiro momento da próxima venda. A entrega é o primeiro momento da próxima venda, então podemos fazer a pergunta quanto tempo demora a vender um automóvel e, enfim, já não caímos naquela pensar rápido, aquela decisão que demora um dia, 2 dias ou por aí fora. Não, Exatamente. pensar quanto tempo demora é o ciclo global. E Ok. o ciclo global compreende estes dois grandes momentos. Pensar no negócio presente, trabalhar no negócio no presente, bocadinho, vamos falar, o célebre pipeline versus funil, e trabalhar para o futuro negócio. E esta dinâmica nas organizações, ela tem que ser cultivada, alimentada, porque elas trazem frutos, não só ao nível da rentabilidade, como ao nível da realização dos vendedores, como ao nível, eu não gosto muito da expressão que vou utilizar, mas ela é clara, como ao nível da retenção de talentos. Ou seja, a realização pessoal do vendedor também é um aspecto importante. É quando o vendedor sente que aquilo que está a fazer só é possível fazer naquela casa, por exemplo, o trabalhar para o futuro. Portanto, vamos agora só fazer aqui uma reflexão sobre isto e sobre isto que está aqui. O pipeline, portanto, aqui o pipeline, o pipeline, portanto, e nós damos esta designação de pipeline, aqui é o momento da negociação. No caso das pessoas que trabalham com estes ciclos, sabem que ela termina com a assinatura de um contrato, com a nota de encomenda. No caso de automóveis, é preciso esperar 1 mês, 2 meses, 6 meses para receber a própria viatura, a não ser que sejam viaturas usadas que se entregam 1, 2 dias. Mas o pipeline, este que está aqui, se considerarmos, portanto, na relação com os vendedores, tudo o que é um cliente em negócio, e eu volto a sublinhar, tudo o que é um cliente em negócio, ele só é negócio se o vendedor acompanhar o cliente e o cliente, no final, tomou uma decisão de lhe comprar a ele ou lhe comprar à concorrência. Senão, não é negócio. Era uma feira em que o cliente foi ver, disse que queria comprar, mas na realidade o vendedor concluiu, o vendedor concluiu que não era um negócio, que é este bocadinho que está aqui. Portanto, no ato de negócio, agora cá vamos ao nosso pipeline, eu no meio passo aqui para citar o professor Luís Schwab, que é o senhor professor doutor do IPAM, e que nos convidou há uns anos para escrever um capítulo sobre estas nossas formas de olhar a vida. E ele escreve no início do capítulo, a expressão não é minha, é dele, ele no início do capítulo escreve o texto que segue, Dr. Fernando Silva, a interpretação, a aplicação moderna do conceito do customer centric,
centra-se a área de vendas, salientando-se, a expressão não é minha, porque se eu disser isto, algumas pessoas matam-me, salientando a obsolescência do funil de vendas para o efeito. Neste âmbito, e alguns mais utilizados no âmbito dos funis e pipeline, que ele próprio, este professor, explica no capítulo ponto 1, passa a publicidade do livro, e que ele explica mais tarde, porque eu só colocamos aqui, desculpem, só clicamos aqui um pequenino capítulo sobre o nosso CRM. Então, temos Ok. aqui esta imagem clássica entre o funil de vendas, que é uma coisa que nasce nos anos 70, para aí, 60 e tal, 70, não sei precisar. Com o Kotler, os 4Ps, para aquela coisa. Claro. E a partir da década de 90 começa a existir este conceito do pipeline. É tal a partir do trabalho de uma Xerox, de uma trabalho da IBM, o trabalho de grandes escolas, o trabalho da Nestlé, grandes escolas, para mim, na altura, grandes escolas, o trabalho da Renault, portanto, onde eu trabalhei e fui responsável de formação Renault. Portanto, esta evolução necessária entre o funil de vendas e o pipeline de vendas. O funil de vendas é quantos mais contactos, mais vendas. Está bem, mas a partir de finais da década de 80 e 90, a preocupação humanocracia, a preocupação pelo outro, ela começa a existir. Está lá o pipeline no meio, mas é pessoas em desenvolvimento contínuo. Quanto maior o treino, maior o potencial. Portanto, o importante é se tudo aquilo que foi colocado lá deu vendas, aqui o importante é tudo aquilo que foi colocado, o que é que aconteceu com aquilo. Não é as vendas só que contam, obviamente são as perdas que estão aqui, e este aspecto importante que é um erro do diagnóstico. Houve clientes que estiveram lá dentro e que não saíram por venda nem perda. Porque aqueles que estiveram mesmo a negociar connosco, compraram-nos a nós, eu vendi, então compraram à concorrência, mas na realidade o cliente andou a negociar. Citemos aqui o senhor Nelson Mandela, não é? Que dizia a melhoria, ele não diz isto, dizemos nós agora, não é? Do vendedor está sobretudo na aprendizagem pelo erro. É a aprendizagem corrigindo o erro, substituindo e falando sobre ele. As palavras do Nelson Mandela é, toda a gente conhece isto, eu nunca perco, ou eu ganho, ou eu aprendo. Mas para que isto ocorra, evidentemente, para que isto ocorra tem que haver momentos, a ritualidade do trabalho dos negócios em curso é uma ritualidade que implica uma grande responsabilidade ao chefe de vendas, ao líder das pessoas, para que ele lide com as vendas, as perdas, o contínuo aprendizagem, para que o vendedor se sinta motivado a seguir o seu líder que está ali. Portanto, negócios em curso, ali, trabalhar para o futuro e trabalhar para o futuro. Aqui, uma breve passagem para a angariação, porque vulgarmente dito, muitas das vezes a prospecção, a angariação, para que é que serve a prospecção? Para vender mais. Percebemos o sentido disso, mas ela, aliás, aqui está a palavra angariação. Se formos visitar a literatura, por exemplo, eu passo desculpa estar a citar um amigo meu da imobiliária, o Máximo Forte, que tem um excelente, já publicou 3 ou 4 livros, e que fala, por exemplo, do angariar para vender. Angariar para vender. Portanto, a angariação não é a prospecção. A prospecção são as técnicas comportamentais, que vamos mostrar a seguir, está aqui, as técnicas comportamentais de qualificação, mas para tomar uma decisão. Tomar uma decisão. E a decisão é procura estruturada das entidades, prospecção, portanto, é uma técnica comportamental. Certo. Depois de uma vez qualificado, poder tomar uma decisão, que é, eu vou trabalhar no negócio, são raros os clientes que compram, no caso dos automóveis, o ciclo ultrapassa os 4 anos. Nas empresas é entre 3 a 4 anos, mas o ciclo global, quanto tempo demora a vender um automóvel, é 4,7, na ótica 2,5, 2 anos e meio, portanto, é o ciclo global. No caso dos automóveis, nem toda a prospecção, ela vai dar vendas, ela vai ser colocada no trabalhar para o futuro, para que o vendedor acompanhe aquele cliente, aquela entidade, para que no futuro ele possa vir a ser angariação, CRM futuro. Para que é que serve o CRM? Era isto que estamos a dizer agora, para que no futuro, para que é que serve o CRM? Da mesma forma que a gente pergunta para que é que serve a prospecção,
Se alguém diz serve para vender, a gente diz está bem, mas como é que se organiza isso? Como é que se faz planos de ação? Como é que se faz formação? Como é que se faz o treino Uhum. de uma chamada telefónica para fazer prospecção pelo telefone? O mesmo se passa nisto. Para que é que serve o CRM? Para que é que serve ter um sistema que armazena centenas de clientes? Nós temos clientes nossos que têm 1.400 entidades, não, 1.400 não, 147.000, 150.000 entidades dentro de um sistema. Sistema Exatamente. de CRM. Portanto, estas empresas são conhecidas como os concessionários. Na ótica são 30, 40, 50.000 entidades, pessoas que uma vez compraram óculos, outras não compraram, outros foram arranjar lá. Então, para que é que serve o CRM? O CRM não serve só, não tem por finalidade imediata vender. Portanto, o CRM, que é todo este tempo, não tem por finalidade de fazer a cida pela venda. A finalidade do CRM é colocar à porta do negócio, é potenciar o próprio negócio, ser considerado na hora da verdade, aqui, quando Uhum. o cliente iniciar o seu processo de aquisição, tendo como principal meta a aquisição, eu vou partilhar com o meu chefe de vendas a data de previsão de entrada em negócio. Portanto, eu trabalho no CRM procurando um dos campos fundamentais é que aquele cliente tenha lá a data de previsão de entrada em negócio, que são só estes, que é uma minoria. Um vendedor no mercado alto pode ter, sei lá, 3.000, 4.000, 5.000 entidades, mas ele não vai trabalhar as entidades todas. Ele trabalha estas, que estão aqui. São as entidades, hoje o tempo é curto, entidades 5 star. São as entidades que, grande probabilidade, ele leva os clientes ao negócio pela mão. Olha, os vendedores dizem, é a lista das namoradas. O exemplo é um bocadinho, enfim, não é muito adequado, mas a gente percebe o que eles estão a dizer. Então, a entrada, o trabalhar para o futuro, Uhum. clientes têm por finalidade colocar aqui. Trabalhar para o futuro não é vendas. Vendas é, uma vez colocando aqui, então eu tenho que ter um outro conjunto de variáveis de trabalho para que o cliente saia depois por venda. A matemática, a estatística, dá-nos duas expressões que são muito interessantes e muito úteis e muito fáceis de lidar com elas. É a diferença entre progressão linear e correlação linear. Ok. As palavras em si traduzem bem o que é. Portanto, progressão linear, as coisas progridem de uma forma linear, linha. Ou seja, se um cliente anda aqui, ele muito antes de vender, ele vai entrar aqui. Ele progride linearmente para aqui. É Uhum. claro que o cliente andou aqui e entrou aqui, também aumenta a probabilidade, há uma correlação entre o trabalho relacional e a saída por vendas. Mas isso é uma correlação, porque isto que está aqui, ele tem que entrar aqui. Portanto, o cliente que está em negócio progride linearmente para uma venda, para uma perda, ou então tem que sair dali, porque afinal houve um erro de diagnóstico. Então, isto é de tal forma importante, Eduardo, que porque que isto é importante? É de tal forma importante porque é necessário haver uma cultura de trabalhar para o futuro, que é esta aqui, e a cultura de trabalhar para o futuro é importante que o vendedor receba o seu feedback do seu chefe de vendas, que ele tem que fazer 6, 7 vendas por mês, ele tem uma média de 20, 15, 20 negócios em curso, o volume das perdas, tudo isto é negócio, quase todos fazem isto. Mas é importante saber que este vendedor tem 200, 300 e 400 clientes aqui, com probabilidade de entrarem em negócio nos próximos 4 anos, e é muito importante que a casa se vida qual é a probabilidade de eu ter, na minha equipe toda, a equipe de vendas podem ser 2, 3 elementos, ou 18, 20, este aspecto é muito importante. Trabalhamos em mercados que são equipas de vendas, não é o vendedor sozinho, empresário em nome individual, que há muitíssimos e bons, esses não Uhum. precisam de vendedores desta natureza. Agora, aqueles que trabalham dentro de uma organização, tem um diretor comercial, um chefe de vendas, tem um diretor, um oftalmologista, um optometrista, no caso da ótica, então eles têm que ter esta responsabilidade holística de visão de fazer com que a equipa atinja o seu potencial máximo. Daí que é importante, no caso, por exemplo, dos automóveis, saber que o vendedor tem a consciência que em cima ele só tem
34 clientes quando entra, ou começa, mas que ele, passado uns anos, tem aqui 400 clientes, 500 clientes, 6 aqui em cima. Não é aqui só, portanto, aqui são clientes que, enquanto que aqui tem a data de previsão e o controle do próximo passo, aqui só tem o próximo passo. Só falam com eles. Não conseguiram ainda, quando compraram um automóvel em cara, posso-me poder considerar, ainda não conseguiu dizer esta frase. Aqui Uhum. embaixo é a presença silenciosa, é o LinkedIn, é o e-mail, é aqui muito ricas estas áreas, como são evidentes, mas estas, enquanto que aqui podem ter 300, 400, aqui em baixo pode ter, por exemplo, 12.000, como tem o Eduardo no seu LinkedIn. Portanto, são a relação de comunicação digital e que estão de grandíssimo volume. Olha, a implicação, por exemplo, comparando, vemos que vendedores, e temos no nosso mercado, vendedores que têm entradas em pipeline, praticamente 80%, 90% são leads que vêm dos sites, clientes que entram pelo stand dentro, e vêm. Mas também temos vendedores que têm 45%, 50%. Nós apontamos para valores 55%, 60%. Um vendedor, 4 anos depois, pode atingir estes valores. Ou seja, aquilo que vulgarmente chamam a carteira, não é? É o vendedor Uhum. ter. Por isso é que nós aqui nos nossos modelos, este triângulozinho é superior em dimensão àquele. Isto revela Claro. um estado de maturidade. Ou seja, um vendedor, e temos excelentes vendedores. Bem, conhecemos vendedores que têm 100% aqui. São vendedores dos business, do B2B. Eles já não têm dimensão para trabalhar com mais empresas. E trabalham com 47, 50 empresas só. Ficam com 8.000 unidades em parte. Mas isto são raros. Em Portugal são raros. A maior parte dos outros vendedores, não. Trabalham com o mercado misto do particular e da empresa, mas vão subindo, não chegando aos 60, infelizmente ainda, né? Mas chegando Uhum. aos 35, 40, 45, 50%. Está, controlando as horas. É muito importante isto, mas é muito importante este símbolo que está aqui, que são as reuniões de vendas. Portanto, Ok. isto é o 10, não estou a falar dos outros, que é muito rico todas estas áreas que estão aqui, mas trouxemos hoje este, e aqui a importância das reuniões de vendas. A importância das Uhum. reuniões de vendas, que é, eu vou mostrar aqui um slide um bocadinho denso, que é este. Portanto, Ok. reuniões de vendas, a tipologia diária, frequência máxima possível. Em alguns casos, nós conhecemos N empresas que têm reunião diária. Às 9 menos um quarto é o abraço, o café, às 9 horas ou mais cedo começou a reunião de vendas. Exatamente. Sempre que é necessário. Estas reuniões individuais são muito ricas. São reuniões em que o próprio chefe de vendas acompanha o vendedor no negócio, vai ao terreno, ele faz a reunião de vendas, ou então as reuniões individuais, quando são Uhum. feitas no gabinete, são questões muito delicadas, porque por vezes é preciso, de uma forma assertiva, explicar ao vendedor que ele, continuando assim, não pode estar connosco. Portanto, e às vezes isto tem que ser feito no gabinete. A reunião semanal, a mensal e a trimestral. É muito comum estas reuniões. Uhum. Trimestral, vulgarmente dita, chamada convenção trimestral. Nós Ok. temos um anual do orçamento, dividimos por 3 ou por 4, depende muito das empresas. Todas as empresas, eu visito muitas empresas com os meus vendedores, visito na qualidade de relação cliente, não é na qualidade de formador, mas Claro. o vendedor está comigo, sabe que eu estou lá na qualidade de formador, mas ao cliente não digo, olha, sou o responsável da relação cliente, e digo isto, esta expressão, mas eu estou lá para fazer coaching no terreno, procurando às vezes dar o primeiro passo, porque o vendedor fica muito atrapalhado. Bom, mas isso, ora, mesmo estas empresas, essas empresas que não têm nada a ver com o mercado onde trabalhamos, elas trabalham com planos trimestrais ou quadrimestrais. Plano anual, plano trimestral, plano quadrimestral. Portanto, o mais comum é 4 trimestres. Então, nesses 4 trimestres, as empresas o que fazem é reajustam o seu orçamento ao ano, dão conta Uhum. daquilo que se passou nos 3 meses anteriores e projetam-se para os trimestres seguintes para o ano, ou então o último trimestre, vulgarmente dito, o rapotache, que é aquele que a gente tem que dar lá para fazer orçamento. O mensal é o mês, portanto, é os objetivos do mês, os resultados dos planos de ação. O semanal é a segunda-feira, a terça, é por aqui que começa o dia, mensagens. Portanto, este
tipologia de reuniões, eu volto para trás, que tem aqui o nosso formato, que é um cálice, não, e de dizer momentos Grow Pro, portanto isto é do Kaizen Grow Pro, são momentos de crescimento. Está aqui um cálice para relembrarmos a todos nós que a principal função da reunião não é punir, não é fazer um discurso em que todos saem de rastros. A principal função desta reunião é comemorar vitórias, ou comemorar, quanto mais não seja, a vontade manifesta de de dizer eu vou melhorar isto. E portanto, as imagens penso que conhecemos bem da literatura que está ali. Ora, uma pequena nota, eu na minha conta terminaria isto, sei lá, 10, 11, 5, 10 para o meio-dia, portanto 5 para o meio-dia, para deixarmos aqui tempo também de debate. Mas deixo aqui uma reflexão sobre a filosofia da melhoria contínua, que é uma das questões que colocamos. Esta questão de o vendedor fazer formação, muito válido, e que leva ferramentas, mas é o one-shot e fica por ali, isto não funciona, não funciona. E quem anda nisto quase há 40 anos percebe e ouve muitas vezes as frases: oh, Fernando, agora é que vai ser? Vai ser nada, não vai ser nada. Vai ser nada. O que vai ser é if you want to go far, go together. Como é que as empresas podem e devem construir as suas academias, onde obviamente os Eduardos, Motas, ou Fernando Silva, ou outros colegas que estão aqui, podem ajudar nessa caminhada. Mas ajudar nessa caminhada é envolvendo-se temporariamente, certo? Porque a empresa tem que ter mecanismos internos de fazer esta formação contínua. Eu trago novamente aqui o Kaizen, praticando o Kaizen. Infelizmente, são mais as empresas que mataram o Kaizen do que as empresas que levam o Kaizen por diante. Não vou citar aqui no mercado automóvel quais são, mas enfim, vou deixar entre linhas, talvez a empresa que mais aposta nisto, uma empresa nipónica, como é evidente, não tem nada a ver com o carro ser nipónico, por acaso é, claro, mas são empresas nipónicas que bebem na fonte desta filosofia Kaizen e que estão estas duas simbologias aqui. Sou grande fã. Estas duas simbologias que estão aqui são ideogramas. Se repararmos esta é a ruptura com o próprio ser. Esta é aquilo que se vê muito nos desenhos deles, ou diríamos a árvore da felicidade, o sentimento da felicidade. Ora, Kaizen são duas palavras nipónicas que vêm do budismo. E, portanto, quando eu ouço falar Kaizen e me dizem que começou nas fábricas da Toyota, começou na indústria, não começou nada na indústria. Isto é milhares de anos. Isto vem do Japão. A palavra Kai e a palavra Zen são dois ideogramas japoneses que estão imbuídas no próprio budismo. Elas querem dizer Zen, querem dizer plenitude, querem dizer a verbalização do sítio para onde eu vou, aquilo que eu desejo fazer, ou individualmente ou em grupo, que é aquilo que me atrai, certo? Já agora, além do que está aqui, remete aos princípios budistas, que trabalham o ser como naturalmente imperfeito e que deseja caminhar para a sua purificação constante. Kaizen não é melhoria do processo. Ok. Kaizen não é melhoria do processo. Kaizen é a melhoria da pessoa. Ela, se for melhor e entender, ela vai melhorar a própria forma de fazer. Portanto, Kaizen são estas duas energias que são interessantes, mas no cristianismo, no catolicismo, também existe esta energia da caminhada constante na perfeição. Aqui eles levaram isto para as empresas, que é Zen, desejabilidade, onde pretendo chegar, energia que me cativa, ir para lá, desejar chegar lá, energia que me atrai, e a outra é energia que me liberta. Porque eu, para caminhar constantemente, eu tenho que ser ajudado. Porque Kaizen não é um ato heróico eu que fiz e aconteceu. Não, isso é heróis, não sei muito bem o que é isso. Não, as pessoas não são heróis, entram dentro de um grupo e esse grupo já lhe entrega um conjunto de coisas que o próprio grupo desenvolveu ao longo dos anos. Cabe-lhe agora a desenvolver. Zen é zenith, é plenitude. Os japoneses quase que chamam Deus dos católicos, chamam-lhe Zen, a plenitude. É a energia que me atrai. A outra é a energia que me liberta, que
está aqui. Uhum. Se é uma caminhada de melhoria contínua, se ela é de melhoria contínua, então o dar feedback do que foi alcançado é naquelas reuniões de vendas semanais, Exatamente. mensais, é no carro quando o chefe de vendas vai levar um vendedor a um cliente, vão discutir um negócio e ele diz ao Eduardo, já conseguiste se separar aqui, é fantástico. Olha, falta agora aqui calcular melhor a tributação autónoma, a fiscalidade vais ter que estudar um bocadinho. Falta isto como desafio. Portanto, é sistematicamente trazer aquilo que ele já alcançou e depois apontar aquilo que ele aceita como desafio. Eduardo, eu tenho 68, portanto, qualquer um de nós sabe muito bem que, infelizmente, em algumas organizações, que eu sublinho cada vez menos, ainda se assiste a discursos de bate no outro, e quando o outro diz, tu não fiz nada bem, às vezes vemos frases do tipo, faz bem a sua obrigação, agora tem que... Não, isto não é propriamente uma cultura do humano que está ali. Olha, para criar as academias dentro das organizações, nós temos utilizado estas 4 designações. Quem é que lá dentro da empresa pode, pelo menos, orientar algumas das matérias? Ok. Matéria que são... Matéria que são, por exemplo, como preencher uma fatura, como preencher um contrato, como preparar uma viatura para não sei quê. Portanto, às vezes, o orientador são pessoas... Todas estas pessoas fazem parte da organização. O formador pode ser interno, como pode ser externo. O coach é que normalmente são pessoas externas, porque é necessário aqui uma visão, um código de ética mais clínica, salvo esta função. Todas as outras são orientadores, monitores, formadores, estão dentro da própria empresa e devem fazer isto, citando a ótica. Olha, vou citar um grupo, espera bem que não me caiam em cima, se alguém estiver a ouvir isto. Por exemplo, não, é melhor não citar o grupo. Eu gosto imenso do grupo porque o diretor do grupo é um psicólogo, eu também sou, não é? O diretor deste grupo de ótica, que comprou uma grande rede de ótica e que tem redes de malas, só me falta dizer o nome, tem a Timberland, a Guess, não é? Só me falta dizer agora o nome do grupo. Não é importante. Mas eles fazem formação assim. Portanto, nós entramos numa loja, um Cascais Shopping, para comprar uma Timberland. Provavelmente aquela pessoa é o monitor ou o formador deles que estão ali. Portanto, agora, como é que estas pessoas se podem orientar? Sim, estamos em 2024, portanto, enfim, as formações, os PowerPoints, os vídeos gravados, no caso dos automóveis, o test drive, o caso da apresentação de uma viatura, o caso a integração de novos vendedores, o caso enfim, uma série de coisas, são pequenas formações, pequenos equipamentos, pequenos instrumentos. O Eduardo, portanto, da história, da experiência rica que a Associação Portuguesa dos Formadores, num congresso convidou, eu isso posso citar, porque não trabalho com eles, portanto, convidou um banco, não vou dizer o nome do banco, convidou um banco, eu estou a fazer muito mais esforço para não dizer o nome das coisas do que dizê-los. Não, mas não diga. Não digo. Convidou um banco que mostrou esta academia e o banco chamou-lhe, o nome é muito Netflix da formação. Eu gostei muito do termo. Portanto, esse banco que faz formação online, formação enfim, o Eduardo e eu podemos escrever, inclusive, nos cursos dele, são cursos para angariar. Mas, portanto, já lhe chamam a Academia Digital Virtual como a Netflix da formação. Eu acho que tenho um colega meu, Pedro, que há de estar por aqui também, em que ele é responsável. Tá? Pedro Gomes. É o Pedro Gomes. Um abraço para ele, sim. Portanto, ele é o grande responsável desta coisa toda. Ele tem feito muita destes cursos, como a voz em FM, né? E agora com a introdução da linguagem da inteligência artificial, fantástico. Este fim de semana
eu até estava parvo, porque um dos grandes nossos conceitos, que são os chamados Five Stars, ele, Pedro Gomes, meteu aquela marmelada, treinou robôs. Eu mostrei a um amigo meu, eu estou a falar aqui para o Pedro, mostrei a um amigo meu, fluentíssimo em inglês, que recebeu e disse: "Epá, mas tu contrataste duas pessoas para fazer." Não, são, é tudo artificial e são estas duas pessoas que estão, enfim, se forem ao site da Viragem podem encontrar, são dois indivíduos num inglês americano que discutem o conceito das five stars, enfim, de uma forma muito útil, em inglês, não é em português que está aqui. Bom, mas então, eu queria terminar às 10 para as 2 e estou a terminar às 10 para as 2, então, terminando dizendo, o nosso desafio era este, e este desafio Uhum. a gente depois resolveu partilhar aqui. Chefe de vendas, chefe das pessoas que vendem, provavelmente ele é líder, ele tem uma grande responsabilidade de um conjunto de pessoas que se realizam pelas vendas que fazem. Às vezes, quando a gente diz esta frase, dizem-nos os colegas, os amigos gerentes com quem eu janto e almoço, porque eu não vou chatear, quando às vezes temos ideias diferentes. Conheço estas pessoas há 25, 30 anos, vi-os casar, filhos, portanto, a relação de amizade e de respeitabilidade torna impossível conflituar, ainda bem, ainda bem. Não é? Mas, no entanto, manifestamos ou manifesta a minha discordância. E às vezes vejo gerentes que dizem: "Oh, Fernando, temos que ser práticos, isto tem que ser vendas." E enfim, e até dizem logo: "Ah, não me venha com essa treta." A treta que é, eu digo, se vendas for o principal, o treinador de futebol deveria, como o principal é golos, deveria ser chamado chefe de golos. Não, ele é chamado de Exatamente. treinador de futebol. E se ele não fizer aquilo bem feito, ele é convidado pelos apoiantes, portanto, pelos adeptos e pelos outros, é convidado a sair. Então, eu não estou a dizer que o Uhum. nosso chefe de vendas seja convidado a sair, porque tenho aqui a legislação laboral, mas ele assume uma grande responsabilidade de proteger, desenvolvendo continuamente estes moços e estas moças para o seu potencial máximo. São rigorosamente 10 para as 2, que era a hora que eu queria fazer o escape para poder conversar com o Eduardo Muito bem, sobre muito bem. a matéria que está aqui. Eliminei uma série de slides, treinei isto para que desse 10 minutos para as 2, que são exatamente agora 10 minutos para as Olha, 2. Venha a segunda. nós, entretanto, já temos aqui algumas perguntas, perdão. Eu vou pedir às pessoas exatamente que, entretanto, façam colocar aqui no chat as suas perguntas para eu fazer chegar ao Fernando Silva. E ao Fernando, eu, entretanto, gostaria de, muito rapidamente, abordar aqui duas questões que vêm até em complemento daquilo que o Fernando acabou agora de falar. Então, ao Fernando, eu este mês de outubro estou a promover 3 webinars em que vem exatamente falar daquilo que o Fernando acabou de dizer, não é? Que é o que é não nos focarmos só na venda, mas focarmos na pessoa, no indivíduo. E então eu gostaria de dizer, para quem ainda não assistiu, já houve 2 webinars, escutar o mercado, o antes e o depois do método DPSS, e sexta-feira vamos então, sexta não, peço perdão, quinta-feira, dia 10 de outubro, vamos então ter o último webinar sobre o método DPSS. Para quem quiser, é só inscreverem-se no site impulsionarvendas.com e gratuitamente terão acesso aos 3 webinars. Ora bom, isto que nós vemos aqui faz com muita boa vontade de minha, dos meus convidados, mas de há 2 meses para cá nós temos o patrocínio, é uma honra que eu tenho ter o patrocínio da Neurobusiness School, Fernando, uma escola de Uhum. negócios em Barcelona, que tem Eu assisti ao conteúdo webinar. Eu muito assisti bem, ao webinar. tem conteúdos todos em inglês, mas que pode ser, as pessoas podem assistir através do online. Qual é a vantagem? É que todos os nossos ouvintes que se queiram participar e inscrever nesses programas que aí estão,
quer de neuromarketing, quer de neurobusiness, se colocarem o código parar para vender 5, parar para vender 5, têm um desconto de 5%. Ok? Desconto de 5%. Feito então a ressalva, vamos então nos focar naquilo que nos trouxe Eduardo, hoje aqui. esta questão que me estava a Força. colocar, Uhum. evidentemente que ela é fundamental, portanto. hum, eu passei pela Renault, fui responsável de formação da Renault em Portugal, utilizava muito, já há muitos anos, e utilizo na mesma, por exemplo, que a criação dos currículos chamavam-lhe a filière, portanto, a linha de montagem disto que está aqui. E eu vejo alguma lógica nisto, eu vou procurar juntar estas coisas para dar a mais-valia por exemplo, do que o Eduardo acabou de partilhar. Ora, para um vendedor atingir o seu potencial máximo, conforme também já partilhei consigo e noutros sítios, eu acho que por vezes nós utilizamos as palavras estratégia, tática, e é necessário, diríamos, procurar clarificar esses conceitos. Uhum. Estratégia, tática e a chamada parte operacional. A estratégia tática e a parte operacional. Por exemplo, o vendedor, quando está no pipeline, a estratégia é a tal partilha da data de previsão. Portanto, estratégia é o sítio para onde ele vai e essa é do mercado, é da empresa. Agora, a tática, diríamos, os valores instrumentais para ele chegar lá, se ele não tiver treinado, no mínimo, a olhar para um cliente e perceber que ele, quando faz uma pergunta, o cliente pisca, baixa, porque em termos de PNL, ele toma um comportamento tatilo-kinestésico, como se diz na gíria de observação dos olhos, não é? Ou tem uma linguagem mais oral. Se o vendedor não se tiver dominando, se o vendedor não tiver sensibilizado para isto, ele não vai atingir aquele objetivo. Não vai atingir aquele objetivo. Claro. Descendo um bocadinho mais profundo sobre ou o disco que falou, ou a outra matéria que eu acho muito rica, muito prática e que eu não vou dizer aqui também em público, não é? A outra matéria que são 4 grandes conceitos que Eduardo, a situação, o problema, Certo. agora diga-me os outros 2, Implicação e necessidade. implicação, que implica, e a Que eu, necessidade. que eu chamo Este- pergunta de consequência e pergunta de valor. Ok, Eduardo, essas questões não são estratégicas, são táticas, mas ajudam a cumprir a estratégia da própria empresa. Uhum. Se um vendedor estiver a trabalhar para o futuro e não, diríamos, souber ou não dominar ou não estiver interessado numa abordagem mais comportamental dessa natureza, por exemplo, ou PNL, para perceber, caramba, o que é que está a passar com este cliente, ele não vai, na nossa teoria, e eu cá vou dizer novamente, nas nossas teorias, nós temos uma tese, que é a sustentabilidade das empresas medida na tangibilidade dos resultados está diretamente correlacionado com a partilha estruturada da previsão e o grau de fiabilidade. Partilha estruturada da previsão e o grau de fiabilidade. Já partilhei com o Eduardo que um vendedor, quando diz data de previsão de conclusão do negócio, hoje é 7, ele diz ao chefe, daqui a 8 dias está feita a venda. A seguir muda e muda 4, 5 vezes esta data. Este vendedor precisa de muita formação comportamental, porque ele não está a ser capaz, a fiabilidade da previsão, quanto mais elevada, é diretamente, ou neste caso, inversamente proporcional, ou seja, precisa muito mais de formação comportamental. Às vezes, não chega, temos que ter a última solução, que é o EO. O Eduardo sabe o que é o EO, eu vou-lhe dizer, porque isto é para vontade de rir, foi assim que um diretor-geral me disse há muitos anos atrás, já há 30 anos, disse, Fernando, este é um EO, mas como eu estava perante os vendedores, ele não me disse mal, os vendedores saíram, eu disse, Sr. Fulano tal, o que é um EO? Escolha outro. Ou seja, o EO é escolha outro, ou seja, mesmo com a ajuda das abordagens comportamentais, este vendedor não vai lá, escolha outro. Portanto, temos que fazer esta atividade que não é nada fácil, que é substituir. Portanto, para dizer que as formações comportamentais, e agora cá vou vender o meu peixe, e o meu peixe é
nós precisamos, e os colegas que estão aqui a ouvir, obviamente que se entenderem, podem ir comunicar connosco, porque nós temos utilizado aqui o termo compromissos, que pretendemos, ou eu pretendo, transformá-lo numa associação sem fins lucrativos, para que as pessoas trabalhem estes conceitos. Pessoas como o Eduardo, e felizmente muitos outros que estão aqui, são indivíduos importantes, porque eles são os experts. Eles são os experts para reduzir neste caso, as previsões e aumentar a fiabilidade, reduzindo, dando-lhe confiança à fiabilidade. E isso só o fazem. Portanto, eu espero que as academias que temos no caso da ótica, que temos no caso dos automóveis, e que há outras empresas que montaram, que protocolam com estes especialistas, se se portarem bem, se não se portarem bem, também são Olha, substituídos por Fernando, outros. temos Vamos aqui lá. uma pergunta do outro lado do Atlântico, de São Paulo. Muito bem. Fernando Alegre. Sim, Portanto, senhor. de Fernando para Fernando, o Fernando diz: como é que vê, como é que enxerga o papel das tecnologias emergentes, como a inteligência artificial e a automação, na evolução dos processos de vendas e gestão de clientes em empresas que procuram maior competitividade no mercado? Muito bem. Um abraço ao Fernando Alegrete, que eu espero que seja muito mais que o nome, que seja cognome, porque Alegrete tem a ver com alegria. Portanto, o Fernando, por definição, está condenado a viver alegremente. Estou a brincar. Portanto, o Fernando tem que viver entusiasmado constantemente. Boa resposta. E já agora entusiasmado, a palavra quer dizer entusiasmado em teos, que é possuído por Deus. Fernando, esta questão que coloca é pertinentíssima. Dê-nos a mim e uma pessoa que está cá dentro, que é o Pedro Gomes, dê-nos 2 horas para falar sobre isto. Eu tenho 68, estou fortemente, olha, meio apardalado com as possibilidades que os processos, neste caso toda esta comunicação está a ter, mesmo no âmbito formativo. Acabei de contar, provavelmente o Fernando ouviu também, mesmo no processo formativo, que é meter para dentro da inteligência artificial, dos bots, destes robôs, partilhamos textos nossos lá para dentro e depois saem coisas verdadeiramente fantásticas que estão ali. O processo de vendas, obviamente, que ele é fundamental. Infelizmente, o mercado automóvel não é disso um bom exemplo. Porque o mercado automóvel, ainda há casos aqui em Portugal, penso que aí também, fazem a proposta à mão. Ainda há casos desses. No nosso caso, não, temos a proposta eletrónica. Depois, para fazer o tracking, portanto, onde anda a viatura, já hoje em dia, a inteligência e todos estes processos digitais ajudam, olha, quem compra nos sites chineses, eu não passo a publicidade, não o digo, mas tudo aquilo dá muita segurança e a gente sabe comprar. Portanto, é claro que também temos grandes desafios, como é evidente que sim, mas quer no processo da formação, quer no processo de preparação das pessoas, quer no processo da simplificação de todos estes processos. Olha, venha a inteligência artificial, estamos com a 5G. O Fernando, não posso perguntar, o Fernando, qual é o mercado dele? Não tem hipótese de saber, pois não? Ou Eduardo? Não tenho ideia. O Fernando é um participante ativo, Mas depois o Fernando entra em mas contato. eu assim de cabeça não lhe sei dizer. Pronto, mas o caso, por exemplo, no mercado automóvel, isto tem sido uma evolução brutal, não é? A história das 5Gs, a comunicação com comunicação digital, em que, por exemplo, o automatismo das viaturas vai deixar de ser meramente sensorial, com base nos sensores e na medição, para passar Olha, o Fernando Alegre está no setor automóvel, tá? Oh, Fernando Alegres. Então, olha, bota depois no e-mail, ele deve ter o meu e-mail, para podermos falar. Eu sigo alguns gurus, alguns especialistas no mercado automóvel do Brasil. Também não vou dizer agora aqui o nome, mas sigo alguns. Mas se ele é do mercado automóvel, pá, está na minha praia, estou na praia dele, e poderemos falar depois numa outra altura a importância das plataformas sobre isto. Fernando, a importância das plataformas de CRM, nomeadamente na garantia de sustentabilidade das empresas. Se não existir isto que o Fernando está a falar aqui, se não existir, não ser desenvolvido, não há património para o futuro.
tudo começa do zero, tudo começa do zero. Agora chegou o herói, não é verdade? Olha, Fernando, temos aqui bota aí mais perguntas. Temos mais bota aí. perguntas, então. Tenho aqui o Nuno Olha, Pontes de Araújo, sei muito bem, e este é que meu diz: professor. é um gosto rever tantas e tão boas práticas. O Nuno Ferreira pergunta se Mas espera aí, a deixa-me questão só vai dizer do ficar Nuno. gravada. O Nuno Ferreira Sim. também, deixa-me só dizer do Nuno. O Nuno, olha, eu chamo-lhe de mestre, ele é nosso mestre. Ele é um indivíduo de alto gabarito, portanto, acho que começou como vendedor, mas chegou à direção-geral está na direção-geral. E conhecemos muito. Quando caramelos como estes, indivíduos como estes, estão na formação, ela promete ser muito rica. São indivíduos que estão lá para fazer evoluir. Portanto, o Nuno Pontes, ele é um futuro elemento do movimento de compromissos, ele é um indivíduo que lida muito bem e sabe gerir muito bem estas matérias todas. O outro a seguir era, abraço Nuno, Nuno Ferreira pergunta se pode ver a gravação depois na totalidade. Nuno Ferreira pode depois ver no YouTube e pode depois ver também no Spotify. Portanto, todos estes conteúdos depois ficarão disponíveis e eu irei fazer chegar muito brevemente todos esses links a vocês, ok? Vamos então à próxima questão, e a próxima questão é do Filipe Martins. Diz então: tenho uma ideia muito dispara do funil de vendas. Nem todo negócio deve ser gerido por um funil, mas sim por uma pré-seleção bem definida de clientes e trabalhá-los com muito afinco. Isto é, gastar energia em 5 clientes objetivo com o correto enquadramento e atenção, e não dispensar a energia dividida por um funil enorme. pronto, o Filipe é de onde? O Filipe não dizem? O Filipe, eu tenho a ideia que é da zona centro, ali de Ovar, por ali. Pronto. Quando eu vejo pessoas como o Filipe a dizer aquilo, eu digo, eu sei o que é que ele está a dizer e eu concordo 100%. Porque Uhum. este moço, com todo o respeito, para dizer isto, ele é um indivíduo do terreno, portanto, percebe-se que é alguém que lida. Claro que quando nós sugerimos, no início dos anos 90 e hoje em dia, sugerimos a evolução do conceito de funil para pipeline, eu acho que é isto que ele está a falar que está aqui. Portanto, porque o Filipe fala aqui, por exemplo, correto, 5 clientes objetivo com um correto enquadramento e atenção. Portanto, se estamos a falar disto que ele diz, ele está a falar na medição do potencial da relação e o potencial daquele cliente, é a dedicação que está ali. Portanto, nós temos utilizado a designação, Uhum. e eu lanço este, Filipe, também o desafio, se entender, tomarmos um chá, não é? Olha, está a dizer que é Um, de Aveiro. O Filipe acabou de dizer que é de Aveiro. pronto, olha, pronto, então da Aveiro, Olha, eu e conheço, temos diga. então o Heitor Amorim, Oh, Senhor meu Deus do Fernando céu, Silva. este é outro O professor, que prevê este, diga, diga. alterar com a entrada da inteligência artificial no processo das vendas em geral. Termino com um agradecimento habitual e que me ensinou. Obrigado, abraço, diz o Heitor Amorim. Ó Eduardo, isto foi o Eduardo que os andou a chamar. Este é outro moço, o- também que nos ajudou, que me ajudou imenso na atividade dos automóveis. Não sei que idade é que ele tem, Uhum. mas já tem alguma idade. São pessoas que põem aqui esta questão, mas são responsáveis de tudo aquilo que eu disse. Eu acho que muitas das coisas que a gente disse foi fruto desta caminhada constante. Alterar com a entrada da inteligência artificial no processo de vendas em geral. Sr. Francisco, termino com um agradecimento habitual. Olha, é ao Heitor, né? Agradeço eu ao Heitor que está aqui. Claro que ele está aqui, estamos em 2024. É incontornável. Está aqui uma pessoa que tenho pena de não poder falar, que é o Pedro Gomes, pá, que todos os dias me surpreende, é uma coisa brutal, me surpreende, eu só digo, ai Pedro, o que é que vai acontecer? Porque eu vejo pessoas, Eduardo, eu dizia, nas 5 Star dizia, tipologia do cliente, grau de apetência,
data de previsão de entrada de negócio, data do próximo passo e compromisso. Era às 5 estrelas. Colocamos um dia, o Pedro Gomes colocou na inteligência artificial, neste caso daquilo, e o sujeito responde-me. Primeira questão foi elegibilidade, ou seja, substituiu-me o termo tipologia por elegibilidade. E eu disse, como assim? É que está muito melhor dito elegibilidade do que tipologia. Hoje em dia nós dizemos elegibilidade e está nos nossos calhamaços. Portanto, a inteligência artificial tem muito de bom, tem desafios também que está ali, mas o que é que ela faz? Ela processa a velocidades estonteantes muitas das coisas e das melhores coisas que se vai dizendo no mercado. A inteligência artificial, para aquilo que eu vou saber, não sou o expert, tem pessoas dentro da empresa, esses sim são verdadeiros experts, trata-se de treinar. Nós hoje temos na nossa plataforma, se o vendedor escrever lá quantos negócios eu tenho em curso para conseguir fazer os meus objetivos, o rei da máquina começa a pensar e começa-lhe a vomitar, fazendo-lhe carinhos, tirando a mão do computador, só falta isso, e começa a falar com ele. Portanto, nós, não vou fazer publicidade, mas estamos na versão 5.1, não na versão 5.0, porque a versão .1 ela existe por causa da inteligência artificial, que é incontornável. Ela fala com o vendedor para a autorregulação. Portanto, qual é o grande contributo? No aspecto positivo ajuda-nos a ter uma análise melhor dos indicadores, ajuda-nos a melhor racionalizar os processos de vendas e ajuda-nos a analisar melhor o nosso próprio histórico, potenciando a nossa autorrealização, autorregulação pelo processo. Não vale a pena, Eduardo, como eu vejo na década de 90, 2000, vendedores que escrevem nos sistemas informáticos, o cliente ficou de pensar. Não existe isso, não pode existir, porque se puser isto no sistema, o sistema pergunta, pensar quando? O vendedor não pode, quando? Ou seja, por vezes os relatórios, tipo ponto final, pontinhos, frases da treta, desculpa a expressão, chegavam para fazer um CRM, então ter tudo lixo. Para ser verdadeiro, ele tem que se confrontar com a exigência da superação e hoje ele tem que ser melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Portanto, a inteligência artificial, com toda a responsabilidade e carinho, mas ela vai-nos trazer grandes oportunidades de negócio. Olha, Fernando, este programa é um programa que tem 60 minutos. Nós hoje já vamos com 71 minutos. E foram 71 minutos com grande valor. Eu quero agradecer a sua participação e todos estes comentários significa exatamente o valor que nos conseguiu trazer. E muito obrigado, Fernando, por ter contribuído com muito valor para este pequeno podcast. Ainda é um pequeno podcast, que é o Parar para Vender. Já agora, Eduardo, deixa-me dizer, porque o Eduardo contou-me quem é que inventou esse nome. A ideia Não, mas dos filhos, a história dos filhos. Exatamente. Portanto, um abraço aos filhos, porque esses filhotes fizeram parar para vender, não é parar para pensar, mas é parar para pensar para poder vender mais. Portanto, eu acho o nome fantástico. O parar para vender é o que estamos a fazer aqui, para que possas aumentar o teu potencial, a tua autorrealização. A palavra não era minha, era sua, mas acho que faz bem fazer um elogio dos seus filhotes, não é? É verdade. Da ideia, alguém dizia, da ideia se fez obra, não é? E olha, da ideia de dois garotos, estamos nós aqui a conversar e a gravar o 42º episódio. Exatamente. Muito obrigado, Fernando. Obrigado. Eu vou-me só despedir aqui desta malta. Não saia aí de atrás das cortinas que já conversamos, está bom? Estamos disponíveis. Então, meus caros, eu quero vos agradecer imenso pela vossa participação, por terem ficado aqui até ao fim. Brevemente o episódio ficará disponível em todas as plataformas. E olhem, o próximo convidado vai ser também um convidado de enorme valor, que com toda a certeza vos vai ajudar a alcançar os objetivos do ano, neste último trimestre, que, roubando a expressão do Fernando Silva, será o trimestre, então, do rapatacho. Então, sendo assim, até daqui a 15 dias. Muito obrigado.
Hey, Parar para Vender listeners, want to supercharge your business skills? Check out Near Business School in Barcelona. They mix business education with the latest neuroscience techniques. They offer MBA, Master's and Bachelor degrees, both online and in person. Use the promo code Parar para Vender 5 to get 5% off any program. Don't miss out. Visit Near Business School today.